Em Istambul, a cidade que vibra com uma mistura de aromas, cores e histórias antigas, Ayla se via em um destino que parecia uma estrada sem volta. Ela era uma jovem de olhar doce, porém carregado de dúvidas, que sempre acreditou ter controle sobre sua própria vida. Mas agora, seu mundo estava virado do avesso. Em meio a bazares agitados e mesquitas que guardavam o peso do tempo, ela descobriu, da pior forma, que sua liberdade era apenas uma ilusão. Ayla nunca imaginou que a família, aquela que deveria protegê-la, seria a mesma que a venderia para um casamento forçado. Tudo foi decidido entre sussurros e olhares afiados, na sala principal da casa de seu pai, onde a vontade dela nunca teve espaço. "É o melhor para todos nós", disse seu pai, com o tom de quem não aceita questionamentos. Ayla olhou para o chão, segurando as lágrimas, tentando ignorar o nó que se formava em sua garganta. A escolha foi feita por ela. Em breve, ela estaria casada com Emre, um homem que ela mal conhecia e em quem não confiava. Emre era um homem de aparência imponente, bem mais velho e conhecido pelos negócios na cidade, mas também pelos olhares severos e pela frieza que carregava. Para ele, Ayla era apenas uma peça em seu jogo de poder, uma promessa de aliança entre famílias que fortaleceria sua posição. Durante o primeiro encontro, ele a estudou com um olhar penetrante, sem uma única palavra de carinho ou sequer um sorriso. "Não se preocupe, Ayla. Você vai aprender a ser minha esposa", ele disse, com a voz firme que parecia uma ordem mais do que uma promessa. Ayla, de coração acelerado e uma mistura de raiva e medo, encarou o que parecia ser seu destino sem direito a protestos. Ela pensou em sua amiga Fátima, a única pessoa que a entendia e que sabia de todos os seus segredos. Naquela noite, depois do anúncio do casamento, Ayla correu até a casa de Fátima, buscando um consolo, um conselho, qualquer coisa que a fizesse se sentir menos sozinha. "Isso não é justo, Fátima", disse Ayla, entre soluços, enquanto segurava as mãos da amiga. "Meu pai, ele me vendeu como se eu fosse um objeto, como se eu não tivesse escolha." Fátima, com um olhar compassivo e as sobrancelhas franzidas de preocupação, a abraçou forte, como se quisesse proteger Ayla de tudo aquilo. "Ayla, minha querida, às vezes somos só peças no tabuleiro dos outros, mas isso não significa que você precisa aceitar." As palavras da amiga ecoaram na mente de Ayla, uma fagulha de esperança no meio de tanto desespero. Enquanto caminhava de volta para casa, Ayla sentia o ar de Istambul mais pesado que o normal. As ruas pareciam mais estreitas, as luzes mais fracas, como se a cidade refletisse seu próprio sofrimento. Ela não sabia o que fazer, mas uma coisa era certa: ela não estava pronta para se entregar a um destino tão cruel sem ao menos lutar. Ayla mal conseguiu dormir naquela noite. O peso do que estava por vir a afligia a cada segundo, e o silêncio de sua casa parecia um presságio sombrio. Quando a manhã chegou, o rosto dela refletia a alma cansada, mas ninguém se importava com seu olhar perdido ou com os suspiros profundos que ecoavam no corredor. A família apenas seguia com os preparativos do casamento, como se ela fosse uma boneca a ser enfeitada e entregue. No dia do noivado, Ayla vestiu-se com um vestido que sua mãe escolheu. Branco como o destino que lhe impuseram, mas tão pesado quanto as correntes que sentia nos pulsos. Quando desceu as escadas, encontrou Emre, esperando com um olhar firme e impaciente. Ao seu lado, amigos e familiares, sorrisos ensaiados, todos celebrando o que, para ela, era uma sentença. "Você está linda", disse Emre, seco, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Ayla não respondeu, o olhar dela atravessando o rosto dele sem expressar emoção alguma. Em meio aos convidados, ela reconheceu alguns rostos, mas outros eram completos estranhos.
Pessoas que vinham pelo prestígio de estar naquela cerimônia e nada mais. Enquanto o discurso começava, uma voz forte ecoou pela sala. Era Yasmin, uma mulher de cabelos negros como a noite e olhos de uma intensidade perturbadora. Era a ex-namorada de Emre, uma mulher conhecida por sua determinação e pelo ciúme que fervia sob sua pele. Ao ver Ayla ao lado de Emre, o rosto de Yasmin contorceu-se em uma expressão de desprezo. "Então, é essa aí que vai tomar meu lugar?" murmurou Yasmin para uma amiga ao seu lado, mas alto o bastante para que Ayla escutasse. Aquelas palavras ecoaram fundo em Ayla, acendendo nela uma mistura de raiva e desgosto. Como se não bastasse ser forçada a esse casamento, ainda teria que enfrentar as sombras do passado de Emre. Quando o noivado chegou ao fim e os convidados se dispersaram, Ayla decidiu confrontar Emre. Já estava cansada de engolir cada ordem, cada olhar frio. Encontrou-o sozinho, próximo à janela, observando a cidade lá fora, como se estivesse entediado com tudo aquilo. "Por que eu?" perguntou ela, a voz firme, mas cheia de mágoa. "Você não me ama, Emre. Não sabe nada sobre mim, e eu não sou um brinquedo para você colecionar." Ele virou-se lentamente, e seus olhos encontraram os dela com um brilho de desprezo misturado a um toque de arrogância. "Amor, Ayla? Quem falou em amor? Amor não é para pessoas como nós. Nós temos deveres, responsabilidades. Você vai aprender a me respeitar e a aceitar sua posição ao meu lado." Aquelas palavras fizeram Ayla sentir um frio que atravessava sua alma. Não havia afeto, não havia um resquício de bondade. Era como se estivesse diante de uma parede intransponível. Mas em vez de amedrontá-la, aquilo despertou uma faísca de rebeldia. "Eu não vou me submeter, Emre. Não sem lutar", sussurrou ela, quase para si mesma, com o coração acelerado. Ele deu um sorriso cínico, balançando a cabeça. "Veremos quanto tempo essa sua coragem dura, Ayla." E saiu, deixando-a sozinha naquele quarto frio e vazio. Mas ela não estava sozinha de verdade. Ayla sabia que podia contar com Fátima, que sempre a apoiava. Encontrou-se com a amiga mais tarde, em uma pequena praça escondida, longe dos olhares indiscretos. "Eu preciso fugir, Fátima", confessou Ayla, com a voz trêmula, mas determinada. "Preciso encontrar uma maneira de escapar desse inferno." Fátima segurou as mãos dela com força, os olhos brilhando com cumplicidade e preocupação. "Ayla, isso é perigoso, mas se você quer fazer isso, eu vou te ajudar. Não vou deixar você passar por isso sozinha." O vento soprou leve, como se o destino conspirasse ao lado delas. O coração de Ayla ainda estava apertado, mas agora, ao menos, havia uma centelha de esperança. Nos dias que se seguiram, Ayla vivia como uma prisioneira em sua própria casa. A família controlava cada passo seu, como se desconfiassem de sua revolta. Seu pai passava por ela com um olhar firme, lembrando-a das consequências de qualquer atitude impulsiva. Mas Ayla, com o apoio secreto de Fátima, começava a traçar um plano de fuga. Certa noite, enquanto o silêncio pairava pela casa, Ayla e Fátima se encontraram em um café escondido, um lugar onde podiam conversar sem medo de serem ouvidas. As paredes do local eram decoradas com fotos antigas, como se carregassem segredos de amores e histórias passadas. Ayla sentiu-se acolhida ali, como se pudesse finalmente respirar. "Eu já pensei em tudo", disse Ayla, com um fio de voz. "Eu posso escapar durante a festa de casamento. Vai ser a minha única chance. Eles estarão todos ocupados demais e ninguém vai notar minha ausência de imediato." Fátima a escutava atentamente, com o rosto concentrado e as mãos firmes sobre as dela. "E para onde você vai, Ayla? Precisa de um lugar seguro."
alguém que possa te ajudar. Antes que Ayla pudesse responder, um homem de feições fortes e olhar intenso se aproximou da mesa delas. Era Selim, o primo distante de Fátima, um homem com uma aura de mistério e um olhar que parecia atravessar a alma. Ele havia chegado recentemente na cidade e Fátima o convidara para aquela conversa, na esperança de que pudesse ajudar Ayla em sua fuga. Então, você é Ayla? Perguntou ele com um sorriso sutil que provocou uma onda de nervosismo nela. Fátima já me contou sobre a sua situação e posso te ajudar se você estiver disposta a correr os riscos. Ayla o observava com curiosidade e desconfiança, mas algo no jeito seguro de Selim lhe deu um pouco de coragem. Ele parecia o tipo de homem que não recuava diante de nada, alguém que vivia entre sombras e caminhos perigosos. O coração dela acelerou, pois ali, diante daquele desconhecido, sua esperança ganhava uma nova dimensão. Eu estou disposta a qualquer coisa para fugir desse casamento, disse ela, com a voz trêmula, mas decidida. Selim a olhou profundamente, como se quisesse garantir que ela estava realmente pronta para o que estava por vir. A fuga é o menor dos seus problemas, Ayla. Emre não é um homem que aceita perder facilmente. Ele vai te perseguir. Precisa saber disso. Ayla sentiu um frio na espinha, mas não deixou que o medo a dominasse. Prefiro enfrentar Emre do que passar a vida inteira como prisioneira dele. Fátima apertou a mão dela, com um brilho de orgulho no olhar. Então, vamos te tirar daqui, Ayla. Selim vai te levar para uma vila isolada, onde você poderá se esconder até encontrarmos uma saída definitiva. O plano estava traçado. A data da fuga seria na noite do casamento, quando Ayla vestiria um sorriso falso e um vestido branco, enquanto seu coração pulsaria a toda velocidade com a antecipação da liberdade. E durante os dias que antecederam o evento, ela passou a fingir submissão, baixando a cabeça diante de seu pai e de Emre, controlando o desespero para que nada fosse suspeito. Finalmente, chegou o dia. O salão estava decorado com cores vivas, flores que exalavam perfumes intensos e doces servidos em bandejas prateadas. Todos sorriam, brindavam, e Ayla, com um vestido que lhe caía pesado sobre os ombros, sorria por obrigação. O coração dela batia em um ritmo frenético, enquanto seus olhos buscavam o relógio a cada segundo, esperando o momento certo para fugir. No altar, Emre a esperava com um sorriso que beirava a arrogância. Ayla sentia o peso da escolha, mas também sabia que aquele seria o último olhar trocado entre eles. Fátima, em meio aos convidados, trocava olhares cúmplices com ela, enquanto Selim esperava do lado de fora, pronto para ajudá-la. E então, no momento em que Emre estendeu a mão para ela, Ayla deu o primeiro passo rumo à sua liberdade. No instante em que Ayla tocou a mão de Emre, seu corpo inteiro foi tomado por uma onda de repulsa. O toque dele, firme e frio, lembrava-lhe que aquele casamento não passava de um contrato sem alma, de um jogo de interesses. Mas ela disfarçou, escondendo a tempestade que rugia dentro de si com um sorriso contido e um olhar vazio. Em meio à cerimônia, Ayla esperava ansiosamente o momento planejado. Sentia o coração batendo na garganta, as mãos suadas e o olhar atento de Fátima a encorajando discretamente do meio dos convidados. Selim estava posicionado fora da igreja, pronto para ajudá-la a escapar assim que ela saísse. A cerimônia avançava, e cada palavra dita pelo padre soava como um martelo pregando seu destino, um destino que ela estava determinada a desafiar. Quando o padre pediu que os noivos trocassem os votos, Ayla respirou fundo. Aquele seria o último momento de sua encenação. Com voz baixa e hesitante, murmurou as palavras, enquanto por dentro um grito de liberdade pulsava.
No momento em que Emry segurou sua mão para colocar o anel, Ayla aproveitou a distração. Com um movimento rápido, ela puxou a mão de volta e, sem olhar para trás, correu pelo corredor, deixando um rastro de murmúrios e olhares chocados para trás. A saia do vestido balançava ao ritmo frenético de sua corrida e cada passo ecoava a promessa de liberdade que a aguardava. Do lado de fora, Selim a esperava com uma carruagem, que parecia saída de um sonho sombrio. "Rápido, Ayla!" ele gritou, estendendo a mão para ajudá-la a subir. Ela mal teve tempo de responder, e logo estavam partindo em disparada pelas ruas estreitas de Istambul, enquanto o som de passos furiosos e gritos ecoava ao longe. Dentro da carruagem, Ayla respirava ofegante, o coração acelerado de medo e euforia. Selim a olhava com um misto de preocupação e admiração. "Você realmente fez isso", ele disse, com um sorriso que revelava uma ponta de orgulho. "Agora não tem volta, Ayla. Emry vai fazer de tudo para te encontrar." Ayla sabia que aquela fuga seria apenas o início de uma longa batalha. Mas ali, com o vento frio da noite cortando seu rosto, ela sentia-se viva pela primeira vez em muito tempo. Mesmo que Emry tentasse persegui-la, nada apagaria a sensação de liberdade que a invadia. "Para onde estamos indo?" perguntou ela, com a voz ainda trêmula. "Para uma vila distante, onde você poderá se esconder. Eu conheço algumas pessoas que podem ajudá-la a desaparecer por um tempo", respondeu Selim, os olhos fixos na estrada à frente. "Mas precisa entender que a vida não será fácil. Fugir de um homem como Emry é brincar com o fogo." "Prefiro o fogo do que uma vida ao lado dele", respondeu Ayla decidida, enquanto olhava a cidade se afastando pelo vidro da carruagem. Eles viajaram em silêncio por algum tempo, cada um perdido em seus pensamentos. Mas Ayla percebeu, com o passar das horas, que havia algo diferente em Selim. Ele não era apenas um estranho disposto a ajudá-la. Havia nele uma presença que a intrigava, uma energia intensa que a atraía de maneira inexplicável. Selim parecia perceber o olhar dela, mas manteve-se reservado, apenas observando a estrada. Por fim, ele quebrou o silêncio. "Sei que não pediu por isso, Ayla, mas você precisa se fortalecer. Emry é um homem perigoso. Esse casamento, para ele, é uma questão de honra. E um homem como ele não aceita ser desafiado." Ayla olhou para ele, sentindo um misto de gratidão e inquietação. "Por que está fazendo isso por mim, Selim? Não nos conhecemos, e você não deve nada a mim." Ele a encarou, seus olhos intensos refletindo um sentimento que Ayla não soube decifrar. Às vezes, ajudar alguém é uma forma de ajudar a si mesmo. "Eu já fui prisioneiro de escolhas que não eram minhas. Vejo em você alguém que merece a chance de escolher." As palavras dele ficaram ecoando na mente dela enquanto a carruagem avançava pela estrada escura, levando-a cada vez mais longe do que um dia foi seu mundo. A estrada parecia infinita, e à noite, um manto de sombras que abraçava Ayla e Selim naquela jornada. O silêncio entre eles era denso, quase como se palavras pudessem quebrar o feitiço daquela fuga. Selim mantinha o olhar fixo na estrada, mas Ayla sentia a presença dele como uma âncora. Por mais estranho que fosse, ao lado dele ela sentia-se segura. Após algumas horas, a carruagem finalmente parou em frente a uma casa simples, escondida entre árvores antigas e cercada pelo cheiro úmido da terra. O local parecia intocado pelo tempo, um refúgio longe dos olhares e julgamentos de Istambul. Selim desceu e estendeu a mão para Ayla, que, cansada e nervosa, aceitou o gesto. Ao pisar fora da carruagem, respirou fundo, deixando que o ar frio da noite acalmasse um pouco seu coração inquieto. Ali, no meio do nada, ela se sentiu livre pela primeira vez.
Você vai ficar aqui por um tempo, explicou Selim, guiando-a até a porta. É seguro, ninguém te encontrará. Só tome cuidado. Henry tem contatos por toda parte e ele não vai desistir fácil. Ayla acenou em agradecimento, mas o cansaço e a tensão eram visíveis em seu rosto. Quando entrou, viu que a casa era pequena, com móveis antigos e um calor acolhedor que a fez sentir-se em casa. As paredes estavam cobertas com tecidos coloridos e uma lareira crepitava suavemente no canto, lançando sombras suaves pelo ambiente. Selim, começou ela, hesitante, mas sem conseguir conter a curiosidade. Por que você foi tão longe por mim? Poderia simplesmente ter me deixado naquela igreja. Nem nos conhecemos direito. Selim parou e a olhou, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. Ayla, não é apenas por você. De certa forma, estou enfrentando meus próprios demônios. Já vi muitas pessoas serem forçadas a viver vidas que não escolheram. E eu não podia ficar parado enquanto via isso acontecer novamente. As palavras dele a tocaram de uma maneira profunda, revelando um lado de Selim que ela não imaginava. Ele era um mistério envolto em sombras, mas havia algo de genuíno nele, uma verdade que a fazia confiar, mesmo sem saber por quê. Os dias passaram em um ritmo lento e cauteloso. Ayla tentava se adaptar à solidão da vila, mas o medo constante de ser descoberta não a deixava em paz. Ela passava as noites em claro, ouvindo o menor ruído, com o coração acelerado, temendo que a qualquer momento Henry surgisse para arrastá-la de volta. Selim vinha visitá-la quase diariamente, trazendo mantimentos e notícias. Cada visita era um alívio, e ela passou a esperar por esses momentos, sentindo-se menos sozinha ao lado dele. Em uma dessas visitas, uma faísca de algo novo surgiu entre eles, algo que Ayla nunca esperava sentir. Selim não era apenas seu salvador, ele começava a ser uma presença essencial, alguém com quem ela queria dividir mais que silêncios. Em uma tarde, enquanto ele a ajudava a acender a lareira, seus olhares se encontraram por mais tempo do que o normal. Ayla sentiu o rosto corar e seu coração disparou. Algo no olhar de Selim fazia o tempo parar, como se apenas eles existissem naquele instante. Eu sinto que estou te conhecendo cada vez mais, Selim, disse ela num sussurro, quase como se estivesse confessando um segredo para si mesma. Selim sorriu, mas havia um peso no olhar dele, uma tristeza que ela não compreendia. Ayla, eu também sinto isso, mas preciso te lembrar, eu não sou o herói da sua história. Minha vida é cheia de perigos e eu não posso te prometer nada. As palavras dele eram sinceras, mas isso só aumentava a intensidade daquele momento. A vulnerabilidade entre eles criava uma conexão irresistível. Ayla, impulsionada por um desejo que não podia mais controlar, aproximou-se dele. Selim hesitou por um segundo, mas então seus olhos se fecharam e os lábios dele se tocaram em um beijo profundo e urgente, como se ambos soubessem que aquele instante era tudo o que tinham. O beijo deles carregava um misto de paixão e desespero, como se o tempo estivesse contra eles. Mas naquele momento, nada mais importava. Aquele beijo foi o começo de algo que Ayla jamais havia experimentado. Um amor intenso, proibido, carregado de risco e desejo. Ela e Selim se entregaram um ao outro com a intensidade de quem sabe que cada momento é único, uma chama que ardia mesmo sob a sombra do medo. Os dias que se seguiram foram preenchidos por encontros furtivos, sorrisos trocados em silêncio e toques que carregavam uma promessa de liberdade e cumplicidade. Ayla, que antes só conhecia o peso do dever, agora experimentava a leveza de ser amada sem exigências.
sem imposições. Mas mesmo em meio à paixão, ela sabia que sua liberdade estava longe de ser garantida. Henri continuava à espreita e a ameaça de sua vingança era uma sombra que perseguia cada passo que Ayla e Céline davam. Em uma tarde silenciosa, enquanto Ayla colhia flores próximas à vila, Céline apareceu com o rosto tenso, como se algo grave estivesse prestes a acontecer. Ela reconheceu aquele olhar imediatamente. Era o mesmo de quando ele a resgatou na noite do casamento. "Ayla, precisamos sair daqui", disse ele, a voz firme, mas baixa. "Um dos homens de Henri foi visto nas redondezas. Eles estão se aproximando." Ayla sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. O medo voltou a apertar seu peito, mas desta vez, algo dentro dela se rebelou. Ela não queria mais fugir, não queria mais viver como uma sombra. "Céline, eu não posso mais continuar fugindo dele. Preciso encarar essa situação", disse Ayla com um olhar decidido. "Não vou me esconder para sempre. Se ele quer me encontrar, que me encontre." Céline segurou as mãos dela, os olhos cheios de preocupação e afeto. "Ayla, eu entendo sua coragem, mas Henri é perigoso. Ele não vai pensar duas vezes antes de machucar você." Ela suspirou, sentindo o peso das palavras dele, mas não deixou que isso a abalasse. "Eu sei, Céline, mas eu não estou mais sozinha. Tenho você, e juntos somos mais fortes do que ele pensa." E Céline a olhou por um longo momento e então assentiu, como se finalmente entendesse a determinação dela. Ele sabia que Ayla estava certa. Fugir para sempre não era uma opção. E se Henri os encontrasse, teriam que enfrentar juntos, com a força de quem não aceita ser dominado. Os dois então traçaram um plano. Sabiam que quando Henri chegasse, ele não viria sozinho e que a confrontação seria inevitável. Prepararam-se para o que poderia ser o fim daquela fuga e o início de um embate final. Ayla, agora mais firme que nunca, decidiu que não deixaria Henri ditar seu destino, mesmo que isso significasse encarar o pior. Na noite seguinte, Céline e Ayla aguardavam em silêncio na casa, sabendo que Henri não demoraria a aparecer. O ambiente estava carregado de tensão e cada ruído fazia o coração de Ayla disparar. Mas ela não se deixou intimidar. Sentiu a mão de Céline apertando a sua, e isso lhe deu a coragem de que precisava. Finalmente, passos pesados ecoaram do lado de fora. Henri entrou, acompanhado por dois homens imponentes, com um sorriso frio no rosto que fazia o sangue de Ayla gelar. Ele olhou para ela com um misto de desprezo e arrogância, como se ela fosse uma criança que tivesse cometido uma travessura. "Ayla", ele disse, a voz baixa, porém ameaçadora, "você realmente achou que podia fugir de mim? Que poderia escapar do que é seu dever?" Ela o encarou, os olhos brilhando com uma fúria que ele não esperava. "Não sou sua propriedade, Henri. E não vou passar minha vida inteira me escondendo de você. Eu sou livre e você não tem direito de decidir minha vida." Henri riu, uma risada amarga e debochada. "Livre? Ayla, você não entende. A liberdade é um luxo que você nunca terá. Eu fiz promessas, alianças. Você faz parte desse acordo e não vou aceitar ser desrespeitado." Céline deu um passo à frente, colocando-se entre Ayla e Henri, os punhos cerrados e o olhar fixo. "Ela não vai voltar com você, Henri. Não enquanto eu estiver aqui." O rosto de Henri se fechou em uma expressão de ódio. Ele lançou um olhar ameaçador para Céline, como se considerasse o rival uma afronta insuportável. "Você acha que pode me desafiar, Céline? Acha que pode proteger essa mulher de mim?" "Não é uma questão de poder, Henri", respondeu Céline, a voz firme. "É uma questão de escolha. Ayla escolheu ser livre. E se você quiser lutar por isso, que assim seja."
Henry deu um sorriso frio e virou-se para seus homens. Então vamos ver se a coragem de vocês dura até o fim. A tensão no ar era densa como uma tempestade prestes a desabar. Ayla, com o coração acelerado, encarou Henry com uma coragem que não sabia que possuía. Selim ao seu lado, forte e determinado, era um pilar de apoio, mas os olhos de Henry cintilavam com um ódio profundo e seus homens pareciam prontos para qualquer coisa. Eu não vou me esconder mais, Henry, disse Ayla, com a voz firme, embora sentisse o peso das palavras. Eu já aceitei muito da sua arrogância, do seu controle, mas isso acaba aqui. Henry avançou alguns passos, o rosto transfigurando-se em uma expressão de puro desprezo. Você acha que pode falar assim comigo? Eu dei tudo para sua família e é assim que me agradece? Traindo o compromisso que fizemos? Selim, impaciente, não esperou mais. Ele avançou, colocando-se entre Ayla e Henry, os punhos prontos para qualquer ataque. Henry, seu tempo acabou. Esse casamento nunca foi sobre amor, nunca foi sobre a vontade dela. Você só enxerga Ayla como um troféu, mas ela não pertence a ninguém. Ayla sentiu um calor percorrer seu peito ao ouvir Selim falar assim. Era a primeira vez que alguém realmente a defendia, que se opunha ao destino cruel que Henry e sua família lhe haviam imposto. Mas Henry não recuou. Ele fez um sinal para seus homens, e num instante a situação escalou para um confronto iminente. Os dois homens de Henry se aproximaram de Selim, prontos para atacá-lo, mas Selim, ágil e experiente, conseguiu desviar do primeiro golpe. Uma luta feroz se iniciou, e o ambiente antes silencioso agora estava preenchido com sons de socos e gritos. Ayla, sem saber o que fazer, tentava manter-se afastada, mas seu coração doía a cada golpe que via Selim receber. Selim conseguiu derrubar um dos homens, mas o outro o segurou por trás, imobilizando-o. Henry se aproximou com um sorriso cínico e sussurrou para Selim: Você acha que pode me roubar o que é meu e sair impune? Ayla é minha, sempre será. Foi então que Ayla, tomada por uma raiva intensa, pegou uma vela pesada de metal que estava sobre a mesa e avançou. Sem pensar duas vezes, ela golpeou o homem que segurava Selim, fazendo-o soltá-lo. O homem caiu no chão, atordoado, e Selim, aproveitando a oportunidade, se levantou rapidamente, enfrentando Henry cara a cara. Ayla, corra! Gritou Selim, mas ela sabia que não podia abandoná-lo agora. Havia chegado tão longe para escapar daquela vida de submissão e não permitiria que Henry a controlasse mais. Com uma coragem que a surpreendia, Ayla se aproximou de Henry. Você não entende, Henry. Você nunca vai me ter, porque amor não se compra, não se força. Eu prefiro morrer a ser sua prisioneira. Henry a encarou furioso, com os olhos injetados de ódio. Ele se aproximou de Ayla, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Selim o segurou, obrigando-o a se afastar. Os dois homens agora estavam em uma disputa acirrada, enquanto Ayla recuava, tentando encontrar uma maneira de ajudar sem se colocar em perigo. Selim, com uma força renovada, conseguiu derrubar Henry, segurando-o contra o chão. Ayla viu o momento exato em que Henry finalmente cedeu, derrotado e humilhado. Ele lançou um último olhar a Ayla, cheio de ódio e amargura. Isso não acabou, Ayla. Ele sussurrou com uma voz fria. Você pode ter escapado hoje, mas nunca estará realmente livre de mim. Mas para Ayla, aquele era o fim. Ela sabia que Henry não aceitaria a derrota facilmente, mas naquele momento, o poder que ele exercia sobre ela se desfez. Ele foi levado pelos seus homens, que, humilhados, carregaram-no para fora da casa sem dizer uma palavra. O silêncio finalmente se instalou e Ayla, exausta, permitiu-se respirar pela primeira vez. Selim aproximou-se dela, segurando sua mão suavemente. Você está livre agora, Ayla.
disse ele, com um sorriso cansado, mas verdadeiro. Ayla, com os olhos cheios de lágrimas, não conseguia acreditar que finalmente tinha sua liberdade de volta. Ela olhou para Selim, o homem que arriscou tudo para ajudá-la, e sentiu uma gratidão e um amor que mal cabiam em seu peito. Ela sabia que o caminho ainda seria difícil, que Emre era uma ameaça que poderia voltar, mas agora, com Selim ao seu lado, ela tinha forças para enfrentar qualquer desafio. Ayla finalmente sentia a liberdade tão esperada, um alívio que parecia inundar cada parte de seu ser. Os dias que seguiram foram como um sonho. Ela e Selim reconstruíram a vida em uma vila distante, onde ninguém os conhecia e onde poderiam ser apenas eles mesmos, sem medo, sem amarras. A cada amanhecer, Ayla caminhava pelos campos de flores, sentindo o cheiro da terra fresca, da liberdade que conquistara com tanto sacrifício. Selim estava sempre ao seu lado, e juntos eles começaram a desenhar um futuro repleto de paz e cumplicidade, longe das sombras que Emre havia lançado sobre eles. A vida, embora simples, era repleta de felicidade, com pequenos momentos que para eles eram mais preciosos do que qualquer luxo. Mas Ayla sabia que o passado, por mais que estivesse distante, ainda poderia voltar para assombrá-los. E foi numa dessas manhãs ensolaradas, enquanto colhia flores para decorar a pequena casa, que decidiu que o medo não teria mais espaço em sua vida. Em vez disso, focaria nas promessas e nas alegrias que surgiam ao lado de Selim, um homem que a havia resgatado não só de um casamento forçado, mas também da vida vazia que lhe tinham imposto. Certa noite, enquanto Ayla e Selim compartilhavam histórias e risadas à beira da lareira, ela olhou nos olhos dele e fez um pedido, de coração aberto. Selim, eu quero que a gente continue assim, sempre. Não importa o que o futuro traga, desde que estejamos juntos. Selim sorriu, com um olhar que transbordava ternura. Ayla, a vida ao seu lado é o que eu sempre procurei, mesmo sem saber. Vamos enfrentar tudo juntos. O que passamos para chegar aqui já provou que somos fortes o suficiente para qualquer coisa. Com essa promessa, Ayla finalmente se permitiu acreditar que tinha encontrado o amor verdadeiro. Aquela jornada cheia de desafios e provações havia culminado em uma paz que ela nunca imaginou ser possível. A paixão proibida que nasceu entre eles agora florescia em um amor pleno e profundo. E foi assim que, após tantos sacrifícios, Ayla pôde enfim viver a vida que sempre sonhou, ao lado de alguém que a respeitava e a amava por quem ela realmente era. Se você gostou dessa história emocionante e quer viver mais romances cheios de reviravoltas, dramas e paixões avassaladoras, eu te convido a se juntar a mim no canal Doce Mel da Paixão. Lá, compartilhamos relatos intensos, repletos de emoções e segredos que farão seu coração bater mais forte. Não perca as próximas histórias. Um forte abraço.